aí, meus queridos? Tudo bom? Tudo belezinha? Hey ho, let's go! Vamos continuar falando de eletroquímica. Nós falamos das pilhas, falamos dos potenciais de oxidação e redução. Agora a gente vai começar a falar da eletrólise. A gente vai ver a diferença entre uma pilha e um processo eletrolítico. Nós vamos falar dos dois processos eletrolíticos e depois vamos falar um pouquinho da espontaneidade das reações, ok? Vamos lá então. Eletrólise, galera, nosso terceiro tópico de eletroquímica. O que é a eletrólise? Presta atenção aqui, ó. Eletrólise é um processo não espontâneo, galera. Lembra, a pilha é um processo espontâneo. O que isso significa? Falei na última aula para vocês dos potenciais de oxidação e redução. A pilha, galera, tem uma variação de energia, uma diferença de potencial positiva, maior que zero. Processo espontâneo é aquele onde eu tenho energia química se transformando em energia elétrica. Já na eletrólise, processo não espontâneo, onde a gente vai ver que a variação de energia é menor que zero, eu preciso de energia elétrica para fazer a descarga dos íons. O que vai ser essa descarga dos íons? O cátion vai receber elétrons e o ânion vai doar elétrons. Aí você fala, nossa, mas normalmente a gente não trabalha com metais sólidos, metais com estado de oxidação zero, recebendo ou perdendo elétrons para se transformar em cátion e ânion? Sim, esse é o processo da pilha. Eu tenho meu eletrodo metálico perdendo ou recebendo elétrons e formando íons. A eletrólise é o inverso. Eu vou pegar os íons, esses íons vão ganhar ou receber elétrons de modo que eles voltem para a forma metálica, que eles adquiram carga elétrica igual a zero. E nesse processo, nós teremos um acúmulo de energia química. Na pilha, eu tinha a energia química proveniente da oxidação e da redução sendo convertida em energia elétrica. Na eletrólise, a gente tem o fornecimento de energia elétrica para fazer com que esses íons recebam ou doem elétrons de modo a ficar com carga elétrica zero e energia química acumulada. Ok? Belezinha. Importante, a gente vai partir dos íons. Na pilha, a gente partia dos metais ou das substâncias sem estar na forma iônica. Na eletrólise, nós vamos partir dos íons. Para a gente obter íons, a gente precisa passar as substâncias por alguns processos. Como que a gente consegue obter íons livres? Ou pelos processos de dissociação e ionização das substâncias, que são processos que ocorrem na presença de água. Então, ou eu preciso colocar minha substância em água para ionizar, ou eu posso, dependendo de quem é a sua substância, fundir essa substância, passar do sólido para o líquido. Mais especificamente, quem que tem íons livres quando passa pelo processo de fusão? Substâncias iônicas, beleza? Então, ou nós vamos dissociar, ionizar a substância, ou seja, colocar ela em água, ou nós vamos fundir as substâncias. São as duas maneiras de conseguir íons livres para fazer eletrólise. Pensando nessas duas possibilidades, a gente tem dois tipos de eletrólise. A gente tem a eletrólise ígnea. Ígneo aqui, galera, tem a ver com derreter.
derreter, fundir, beleza? Então, é quando eu tenho a minha substância iônica na fase líquida, fundida, na ausência de água. Então, eletrólise ígnea não tem água no processo de formação de íons. Eu vou fundir a substância iônica. Na eletrólise aquosa, eu tenho a minha substância iônica dissociada. Ou, dependendo, eu posso ter uma substância molecular ionizada, beleza? Na presença de água. Então, aqui na eletrólise aquosa, tem água no processo, ó. Aquosa. Ou nós vamos ter eletrólise ígnea, quando eu vou fundir a substância, ou eletrólise aquosa, quando eu vou dissociar ou ionizar a substância. Nós vamos falar de cada um desses dois processos, porque tem diferença entre eles, ok? Vamos lá, então. Vamos começar. Hoje nós vamos falar da eletrólise ígnea. Na próxima aula, a gente fala da eletrólise aquosa. Então, eletrólise ígnea. Eu vou ter a fusão da substância, beleza? Substância iônica na fase líquida. Ausência de água. Cuidado, galera. Substância aquosa é uma coisa. Eu coloquei a minha substância em água, ela dissociou ou ionizou. Substância na fase líquida. Não precisa ter água envolvida no processo. Eu simplesmente vou fundir a minha substância, passar do sólido para o líquido. Não tem água na eletrólise ígnea, beleza? Vamos já direto para um exemplo para poder explicar o funcionamento de um processo eletrolítico na eletrólise ígnea. Vamos dar uma olhadinha nessa equação aqui, ó. A gente trabalha muito na eletrólise com substâncias iônicas. E já adianto para vocês que a maioria dos exercícios vai dar para a gente como substância iônica o cloreto de sódio sólido, o NaCl, principal componente do sal de cozinha. Então acostumem-se que a gente vai trabalhar muito com o cloreto de sódio, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse processo de formação do NaCl. Eu tenho 2Na sólido mais gás cloro, Cl2 gasoso, formando 2NaCl sólido. Se a gente observar a variação de entalpia, esse processo aqui é um processo exotérmico. O que é exotérmico? Qual o ΔH negativo? Significa que é um processo que ocorre com liberação de energia. Então, para eu formar NaCl, eu libero energia, beleza? E a reação ocorre espontaneamente, liberando energia. Se a gente inverter a reação, galera, se ao invés de formar NaCl, eu quiser quebrar o NaCl para obter sódio e cloro, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai fornecer energia. Lembra, quando eu formo e o processo é exotérmico, se eu quiser quebrar, decompor, o processo vai ser endotérmico. Então, aqui, ó, é endotérmico. Ocorre com absorção de energia. Ou seja, para eu decompor o cloreto de sódio em sódio e cloro, substância simples, eu preciso fornecer energia para o sistema. Se eu preciso fornecer energia para o sistema, a reação não é espontânea. É isso que a gente vai ver acontecer na eletrólise, galera. Mais especificamente a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. E funciona da mesma maneira para outras substâncias iônicas. Tá? Para eu decompor uma substância iônica nas suas substâncias simples, eu preciso fornecer energia
para esse sistema, porque a reação de decomposição ela não é espontânea, ela não vai acontecer sozinha. Ok? Prestaram atenção nessa diferença? A gente vai trabalhar em cima desse processo endotérmico, que necessita absorver energia para que a reação de decomposição aconteça. Beleza? Não necessariamente energia na forma de calor. A gente vai trabalhar com energia elétrica. A palavra eletrólise, galera, lise, a palavrinha lise significa quebra. Então, na real, vai ser a quebra da minha substância utilizando a corrente elétrica. Então, a partir da passagem de corrente elétrica, a gente vai ter a quebra da minha substância iônica. Beleza? Vamos ver como funciona, como ocorre a eletrólise. Ela tem uma semelhança muito grande com a pilha, inclusive a estrutura, a montagem da célula ou célula eletrolítica. A gente só vai ver que tem pequenas diferenças. De novo, a pilha, energia química se transformando em energia elétrica, energia proveniente da reação química. Eletrólise, energia elétrica, forçando o acontecimento de reações químicas e transformando em energia química. Então aqui, ó, primeira coisa, para a gente realizar uma eletrólise, eu preciso de uma fonte de corrente, de energia elétrica. A gente não tinha essa fonte, pode ser um gerador, tá? A gente não tinha essa fonte de fornecimento de energia elétrica na pilha. A pilha a gente tinha simplesmente os dois eletrodos conectados por meio de um fio. Era a energia, era o fluxo de elétrons provenientes das reações químicas que aconteciam por causa da diferença de potencial dos eletrodos que movimentava os elétrons pelo fio condutor, beleza? Aqui não, galera. Aqui o fluxo de elétrons vai ser proveniente do gerador. Essa é a primeira diferença. Nós temos um gerador. Aí eu tenho polo positivo do gerador ligado em um eletrodo, polo negativo ligado em outro eletrodo. Esses eletrodos são eletrodos inertes. O que são eletrodos inertes? São eletrodos feitos de metais que têm baixa reatividade. Lembra que eu falei na aula passada que reatividade está ligada diretamente com o processo de perder elétrons? Quanto menos reativo for o seu metal ou a sua substância, menor a capacidade dela de perder elétrons. Então, os eletrodos inertes aqui, a gente pode falar que são eletrodos que não reagem. As substâncias de que os eletrodos são feitas são substâncias que não vão influenciar nas reações que vão acontecer na cuba eletrolítica. O eletrodo vai servir só como um meio de passagem dos elétrons, beleza? Normalmente, eletrodos inertes, eles são eletrodos de platina, eletrodos de grafite, tá? São os mais comuns. Platina, carbono grafite, que são eletrodos que não vão reagir, beleza? Temos aqui os dois eletrodos mergulhados num recipiente onde eu tenho uma solução que contém íons das substâncias. Ah, é a mesma substância do eletrodo? Não. Na pilha tinha que ser uma solução de um sal solúvel do metal igual o do eletrodo. Aqui não. Aqui são os íons da substância que eu quero descarregar, beleza? Que eu quero transformar em substância simples. Então, aqui eu posso ter Na+ e Cl-. Então, o cátion é o sódio, a gente quer fazer a eletrólise do NaCl sólido, beleza? Então, eu tenho Na+ líquido e Cl-
líquido. Belezinha? Vamos dar uma olhada nos processos para eu falar para vocês do ânodo e do cátodo. No ânodo, galera, da mesma maneira que a gente tem na pilha, a gente tem ânodo e cátodo, polo positivo e polo negativo. Já podemos perceber uma diferença. Na pilha, galera, o ânodo é o polo negativo. Na eletrólise, o ânodo, onde vai rolar a oxidação, é o polo positivo. O cátodo na pilha é o polo positivo. Na eletrólise, o cátodo, onde vai rolar a redução, é o polo negativo. Vamos ver os processos aqui, ó. Então, eu tenho o ânodo, que é o nosso polo positivo. No ânodo, ocorre a oxidação, da mesma maneira que na pilha. Tá? O que é a oxidação? É a minha substância perdendo elétrons. Então, vai ter a saída dos elétrons. Só que, de novo, não vai ser o eletrodo, não vai ser o metal que vai perder elétrons. Vai ser o ânion que está na solução. Então, quem vai perder elétrons aqui, ó, são os ânions cloretos que estão na solução. Esses ânions vão se concentrar próximo ao eletrodo positivo. Já os cátions, Na+, eles vão ganhar elétrons, tá? E eles vão estar concentrados próximos ao cátodo, eletrodo negativo. Então, no ânodo ocorre a oxidação. Ok, eu tenho saída de elétrons. Os elétrons não saem do eletrodo, saem do ânion que está lá na minha... Aqui não é a solução, porque não é aquosa, né? Para o ânion proveniente da fusão da substância iônica. Então, cada ânion Cl- vai doar um elétron. Quando ele doa um elétron e se transforma em Cl2, a gente fala que ele sofreu uma descarga. Então, esse processo de oxidação do ânion perdendo elétrons e se transformando em substância simples, a gente chama de descarga. A gente fala que o ânion descarregou. Tá? Ele vai descarregar, ele vai formar uma substância simples que vai grudar no eletrodo. O eletrodo ele vai servir para conduzir os elétrons, então tem que ser um eletrodo inerte, mas com uma boa condutibilidade elétrica, e ele vai servir para que as substâncias simples formadas a partir da oxidação e redução grudem nele, beleza? Então aqui, reação de oxidação na eletrólise, que ocorre no ânodo. Eu tenho dois ânions cloreto formando gás cloro, Cl2, e perdendo nesse processo 2 elétrons, ok? Esses elétrons, galera, eles vão passar pela fonte de corrente e vão lá para o cátodo. Na real, a fonte de corrente ela vai fornecer elétrons para o cátodo, beleza? Então, eu preciso de fornecimento de energia elétrica. Lá no cátodo, o cátodo é o polo negativo. É a única diferença que tem da pilha. Tá? No cátodo ocorre redução, beleza? Na pilha também. É a chegada dos elétrons. Só que esses elétrons não estão vindo do ânodo, eles estão vindo do gerador, da fonte de energia elétrica. Cada cátion, sódio, que está aqui perto do eletrodo do cátodo, vai receber um elétron e se transformar em substância simples. Então, cada Na+ recebe um elétron e se transforma em Na0. Esse processo de redução, quando o sódio recebe um elétron e se transforma em substância simples, a gente fala que ele sofreu uma descarga, que ele descarregou. Então, eu tenho no ânodo o ânion perdendo elétrons, se transformando em substância simples e descarregando no eletrodo, e eu tenho no cátodo o cátion ganhando elétrons, reduzindo, se transformando em substância simples e descarregando no eletrodo.
O intuito da eletrólise é eu partir de íons e formar substâncias simples a partir da oxidação e da redução desses íons. Na eletrólise ígnea, os íons estão líquidos, eles são provenientes da fusão da substância iônica sólida, ok? Diferença aqui da pilha, galera, só para comparar em relação aos polos. Na pilha, o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o negativo, ok? Na eletrólise, o que muda? O ânodo é o positivo, porque é de onde os elétrons estão saindo. E o ânodo e o cátodo é o negativo, onde os elétrons estão chegando. Onde o elétron chega é sempre o polo negativo. E onde o elétron sai é sempre o polo positivo, seja na pilha ou na eletrólise. Beleza? Para finalizar, galera, só uma informação aqui. Vocês podem falar, tá, mas o que a gente faz com a eletrólise? Para que serve todo esse processo? Para obtenção de metais ou outras substâncias simples. Então, por exemplo, se eu quiser obter o sódio metálico, a gente faz eletrólise do NaCl. Obtenção do gás cloro, eletrólise do NaCl. É muito comum para obtenção a partir de substâncias iônicas dos metais alcalinos, alcalinos terrosos, alumínio. Então, para eu extrair o alumínio da bauxita, galera, é muito comum o processo de eletrólise. E produção de halogênio na forma de substância simples. Flúor, cloro, bromo, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nas reações que envolvem o processo. Porque na pilha, depois que a gente entende o processo de funcionamento da pilha, a gente pega semi-reações de oxidação, de redução e monta global. Vamos fazer a mesma coisa para a eletrólise. Tá? Qual que é a diferença? Na pilha, eu só tenho as reações de redução e oxidação. Na eletrólise, além desses dois processos, eu tenho também o processo, aqui não é o processo de dissociação, como é uma eletrólise ígnea, aqui é o processo de fusão. Tá? Então, eu tenho que levar em consideração para montar a global a redução, a oxidação e a fusão da substância iônica. Na pilha eram duas reações que eu somava para fazer a global. Na eletrólise ígnea, são 3. Então, vamos lá para as 3 reações. Fusão do NaCl. NaCl sólido. Quando eu faço a fusão de uma substância iônica, eu formo íons livres no estado líquido, beleza? Redução. Eu tenho cátion sódio ganhando elétrons e formando sódio sólido. Eu só balanceei a equação aqui, galera. Ali atrás eu falei para vocês Na+, mais um elétron, dando Na sólido. Aqui eu balancei a equação porque eu preciso de 2 elétrons envolvidos no processo. Porque na oxidação, cada Cl- está perdendo 2 elétrons. Então, eu preciso de 2 Na+, para receber esses 2 elétrons, beleza? A oxidação, ânion, cloreto, ânion Cl-, 2, perdendo 2 elétrons para formar o gás cloro, o Cl2, beleza? Então, cuidado, na hora de montar a global na eletrólise, não é só a equação de redução e oxidação que eu tenho que levar em conta. Eu preciso levar em conta a fusão da substância iônica. Agora sim, ó, eu vou cancelar o que tem igual nas equações. Então, 2Na+, com 2Na+, 2 Cl- com 2 Cl- e 2 elétrons com 2 elétrons. Temos, então, a equação global. 2NaCl produzindo 2Na sólido mais Cl2 gasoso. Esse é o processo de eletrólise do NaCl, ok? Tem como eu calcular a variação de energia, a DDP desse processo? Tem, ou se tem, igual a gente faz na pilha. Tenho lá o potencial de redução do sódio, tá?
menos 2,71 volts, tem o potencial de oxidação do cloro, tá? Na real aqui a gente tem que inverter essa equação, tá? Mas o potencial de redução do cloro mais 1,36 volts. Faço os potenciais de redução maior e redução menor igual a gente faz na pilha. Observem, galera, o sinal. O sinal é negativo, a variação de energia é negativa. Isso indica que é uma reação não espontânea, que para reação de decomposição, para eletrólise do sódio acontecer, eu preciso fornecer energia elétrica. Belezinha? Próxima aula nós vamos falar do segundo processo de eletrólise, que é a eletrólise aquosa, onde a gente vai ter redução, oxidação, só que aí eu tenho também a presença de água. Eu vou ter a autoionização da água e eu vou ter a dissociação da minha substância iônica em água. Aí eu vou ter mais equações para levar em consideração na hora de montar a global, ok? Então até a próxima aula. Beijos!